Bom dia novamente para todo mundo. É, Sou a Danúbia, professora de Química da Frente B, e o assunto hoje da aula que a gente vai falar vai ser sobre, ainda continuando o assunto da aula passada, de reações orgânicas, mas hoje a gente vai falar das reações de substituição e de eliminação. É, Sobre as reações de substituição, é, elas, como o próprio nome já indica, né, indica que foi alguma coisa substituída. Então, teve um grupo, né, que foi retirado e um grupo que entrou nas moléculas, né. E esse grupo pode ser um simples átomo, como o de hidrogênio, que acontece bastante, ou um grupo maior de átomos, né, pensando nos compostos orgânicos. E essas reações elas acontecem em compostos saturados e aromáticos. É, que, por quê? Porque lembra da aula passada que a gente falou das reações de adição, que elas acontecem em compostos que têm ligações duplas ou triplas, as duplas e triplas elas são chamadas de ligação pi. Elas são um pouco mais fracas, né, do que a ligação simples, que é a ligação sigma. E mas mesmo assim, né, nesse caso ocorre ainda a reação porque é, é mais vantajoso, assim, né, para as moléculas, o estado final. E, e compostos aromáticos também, é, porque os compostos aromáticos, como as duplas elas ficam alternando, também é mais fácil do que se fosse uma ligação somente dupla, né? E a representação a gente pode ver aqui embaixo, básica de uma reação. É, então, a gente vai ver os casos mais específicos que vai ficar mais claro. Bom, o primeiro tipo de reações de substituição que a gente vai ver é a da halogenação de alcanos. E ela acontece com substâncias simples dos halogênios. Então, F2, que é flúor, né? Cloro, bromo, quando só tem é, os halogênios, né? Não são compostos halogenados, são eles é, simples, né? E, e elas acontecem nos alcanos, que são os hidrocarbonetos saturados e acíclicos. Então, não acontece nos aromáticos, né? E nem em hidrocarbonetos insaturados, né? Lembrando que a insaturação é referente quando tem alguma ligação dupla, né? E, e os alcanos, eles são pouco reativos, né? Eles reagem só em condições adequadas, que é quando vai acontecer essas reações de substituição, que é quando tem luz e calor, né? A presença de luz e calor, e por conta da eletronegatividade dos halogênios, né? E, e aqui dos halogênios, por que que não tem o iodo, né? Porque o iodo é também considerado um halogênio, mas é porque ele não tem uma eletronegatividade suficiente para reagir com os alcanos. Então, por isso que nem coloquei ele aqui na lista. Um, e, e a luz, né? Por que que precisa da luz? Para quebrar, por exemplo, aqui embaixo, a ligação cloro-cloro. Então, isso aqui precisa estar na presença de luz e de calor para conseguir quebrar essa ligação cloro-cloro
e substituir um dos hidrogênios do etano pelo cloro, né? E aí mais o ácido clorídrico. Então aqui foi uma reação de substituição. Substituiu aqui o hidrogênio por um cloro, né? Em cada um. Mas será que pode acontecer, tipo, substituir outro hidrogênio? Pode, né? Mas aí não seria já mais a monocloração, né? Seria a dicloração do etano. E como que daria para controlar isso? É com a quantidade é, do elemento, né, disponível, no caso do halogênio cloro, né, para reagir com os outros hidrogênios do etano ou das outras moléculas também. Mas a gente viu uma molécula mais simples, né, que é o etano, né, tem só 2 carbonos, tudo, e o resto é tudo ligado com hidrogênio. Mas aí o que acontece em moléculas mais complexas é que, por exemplo, o cloro pode entrar aqui, pode entrar aqui, pode entrar em, é, em vários lugares assim da molécula, né? E como que será que a gente pode fazer para saber qual que vai ser a estrutura correta, né? É, vai ser por conta de duas coisas, que é a porcentagem, né? Na verdade, vai gerar todos os produtos, mas a porcentagem de cada um deles vai variar conforme é, essas duas coisas, que é a velocidade relativa de substituição do H. O que acontece? A substituição, ela prefere os carbonos terciários, que são os carbonos ligados a três outros hidrogênios. Então, a velocidade relativa da substituição, ela vai atacar primeiro os carbonos terciários, depois os secundários, depois os primários, né, nessa ordem. E também depende da ordem de facilidade de saída do hidrogênio em reações de substituição de alcanos. Que no caso aqui que a gente tem da bromação, a ordem da velocidade relativa é a mesma. Então, essa parte aqui, porque é tudo igual, né? Tem um, dois, três carbonos terciários, então é a mesma. Qual que vai saber é, qual dos dois que pode entrar ou aqui, pode entrar um aqui, enfim. Pode entrar tanto no carbono daqui quanto no carbono daqui. Mas isso aqui é primário, isso aqui é, é terciário, só que a velocidade ela fica bem semelhante nessa molécula. Então, o que vai determinar é a ordem de facilidade da saída do hidrogênio. Por exemplo, aqui é bem mais fácil sair esse hidrogênio do que sair um hidrogênio que está aqui, nesse caso da bromação, né? É, então, como o bromo ele é mais seletivo, né, na substituição, porque ele reage mais lentamente, né, porque ele já é o terceiro halogênio, né, então, que tem o flúor e o cloro que são mais reativos, então ele vai ser mais seletivo e vai acabar optando por essa estrutura, assim, na maior porcentagem, né, quando comparado um com o outro. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida no que eu estiver falando, pode me interromper, pode escrever no chat, tá? Um outro tipo de reação de substituição é a substituição do halogênio em haletos. A gente viu no caso dos halogênios em substâncias simples de halogênios, mas também dá para tem a substituição que é no
nos haletos, né, que são compostos que têm halogênio, né. E os haletos de alquila, que são os compostos, né, de uma alquila, né, que é um grupo de hidrocarbonetos sem um, é um íon, né, ligado a um halogênio, eles são mais reativos que os alcanos, principalmente porque tem uma ligação polar, que por conta da presença do halogênio. Então acaba criando uma polaridade que mesmo quando sai isso aqui, esse halogênio, fica ainda com uma eletronegatividade positiva, né? Um dipolo positivo, o carbono, né? É, então, é, o haleto ele pode ser substituído por algum grupo que tem um par de elétrons livres para se ligar ao carbono parcialmente positivo, né? Porque acabou de sair o halogênio. Como, por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem a saída do bromo, né? E a entrada da hidroxila, né? Do hidróxido de sódio. Então, essa é uma reação de substituição do halogênio em haletos, né? Porque substitui o halogênio por algum íon, né? Geralmente, né, um íon com carga negativa, né? Por conta dessa eletronegatividade, diferença, é, por conta do carbono estar parcialmente positivo, né? É, aqui na figura 3, a gente, que é essa aqui de baixo, a gente tem a substituição bem semelhante a essa daqui, né? Na verdade é a mesma, né? Só vendo como que acontece a parte da hidroxila, né? Ela entra nesse carbono e sai o brometo, né? O íon, né? E aqui, né, o iodo, né, ele é substituído por amônia, que é o NH4, né? NH2. E a substituição desses dois aqui, né? Então saiu o iodo, né? E entrou o NH2 aqui, né? Então, uma outra substituição. E o que é mais importante falar aqui é que tem uma ordem de reatividade, né? Das substituições. O, o iodo, né? É mais fácil substituir do que o bromo, do que o cloro. Justamente por conta da diferença de eletronegatividade. Como o iodo tem uma eletronegatividade menor, então é mais fácil dele ser substituído do que o cloro, que tem uma eletronegatividade maior. E a ordem de reatividade, né, para saber qual carbono que vai entrar, é a mesma questão que a gente viu nas reações passadas de substituição, né, vai preferir primeiro o terciário, depois o secundário, depois o primário. A terceira reação que a gente vai ver, na verdade, engloba várias, que são as reações de substituição em aromáticos, que em condições mais amenas de energia, né, diferente das outras que a gente viu, que precisaria de uma energia muito maior para que ocorresse a reação, os sistemas aromáticos eles podem sofrer reações de substituição sem a perda da ressonância, o que não aconteceria no caso que a gente viu na aula passada da adição, porque perderia a ressonância, né? Aí a substituição ela é uma saída mais viável, né, para a molécula do que uma reação de adição, que precisaria de uma
uma energia bem alta, né, para quebrar toda a ressonância. Então, a gente vai ver mais especificamente em cada tipo de reação de substituição em aromáticos, que são essas 5, né? Nitração, sulfonação, halogenação, alquilação e acilação. E a forma geral é basicamente essa, né? Tem aqui um composto aromático e um, um elemento aqui, né, que pode variar, que vai ser essas variações que a gente vai ver aqui. Então, tem uma carga aqui gerada pela ressonância, né? E aí consegue fazer a substituição sem perder ela, né? Isso que é bem interessante. Bom, a primeira reação é a nitração, né? Que o nome é bem sugestivo, né? É com ácido nítrico. Então, é uma reação de um composto aromático com o ácido nítrico. E aí o que acontece é que o hidrogênio ele é substituído por um grupo NO2, vindo do ácido nítrico, e isso precisa ser feito com o catalisador de ácido sulfúrico. Então aqui dá para ver bem certinho o que acontece. Tem o metano, por exemplo, então vai sair esse H e vai juntar com o OH do ácido nítrico, gerando água, e o resto vai ser substituído aqui no metano e vai gerar o nitrometano. Então, a nitração do metano, por exemplo. A segunda reação de substituição em aromático que a gente vai ver é a sulforação de aromáticos. Sulfonação parece um nome estranho, mas já também sugere igual a anterior, né? Que é com ácido sulfúrico, né? Então, o hidrogênio ele é substituído por um grupo SO3H, né, que vem do ácido sulfúrico. Então, aqui a gente tem o benzeno, novamente, o ácido sulfúrico, e aí substitui um hidrogênio aqui pelo radical. E também tem o subproduto, a água. Bom, a halogenação de aromáticos, né? A gente já viu os halogênios várias vezes, mas também tem um caso específico para compostos aromáticos, né? Que a gente viu em alquilas e em substâncias simples, né? Então, a halogenação de aromáticos é quando o hidrogênio é substituído por um halogênio, né? Bem sugestivo também. E precisa também de alguns catalisadores, né? Chamados ácidos de Lewis, né? Que são receptores de elétrons, né? Tipo, substâncias que são receptoras de elétron, como o trifluoreto de boro, cloreto de alumínio, trialeto de ferro. Trialeto porque esse X aqui ele pode ser qualquer halogênio, né? E aí a gente tem aqui a mesma coisa, benzeno. E lembrando que essa substituição é a mesma coisa que essa daqui. Ela é mais convencional, às vezes, mas pode ter dos dois jeitos a representação. Então, o benzeno reagindo com cloro, né, com o catalisador de cloreto de alumínio, né, como a gente viu aqui. Então, substituiu um dos hidrogênios do benzeno por um cloro, e o subproduto é o ácido clorídrico, né. Então, também bem sugestivo. Aqui a gente vai ver duas reações de Friedel-Crafts, que o nome é meio complicado, mas também não é complicado, não é tão difícil de entender. Então, é a reação
A alquilação é a reação de um grupo orgânico que tem um haleto, assim. É bem semelhante à que a gente viu no caso passado, mas a diferença é que, em vez de ser um halogênio puro, o reagente é um haleto de alquila, né? Então, é alguma coisa que tem um alquila, né? Esse radical, né? Tipo, o carbono ligado. Então, o haleto de alquila é quando tem o halogênio ligado a uma cadeia carbônica, né? E essa é a diferença, né? Entre esse daqui, né? Que era só uma substância simples de cloro, e aqui é um haleto de alquila. E aí a gente tem a reação bem parecida com a passada, só que a substituição, se vocês verem aqui, não é do halogênio, né? A substituição é do grupo alquila. Então, por isso chama alquilação, né? Então, é do grupo alquila que vai ser substituído, não o halogênio, que vai entrar aqui. Então, aqui, quem entrou foi o carbono e o halogênio ficou aqui, cloreto de hidrogênio, que é mais conhecido como ácido clorídrico, né? Como subproduto. E tem a acilação de Friedel-Crafts, que é bem semelhante à alquilação, só que no lugar da alquila é uma alcila. Alcila é quando tem esse grupo C dupla O, né, ligado a uma cadeia carbônica, ligado a uma outra coisa. Então, esse é o grupo alcila. Então, aqui, por exemplo, o benzeno com cloreto de acetila, tem aqui o grupo acila, né, e bem semelhante que a gente viu aqui em cima, né? Então, o cloro vai reagir, vai juntar com o hidrogênio e o resto a acila, né? Vai entrar aqui no lugar desse H. Então, substituição ela é bem simplesinha de visualizar, mais fácil até do que a adição, às vezes. E aí a gente fecha a parte das reações de substituição. Até aqui alguém ficou com alguma dúvida? Não sei se estou indo muito rápido. Bom, vou passando. Para as reações de eliminação. Elas são basicamente o contrário da adição, que também sugere o nome, né? Está adição é quando está adicionando alguma coisa, eliminando está subtraindo alguma coisa, né? Porque a partir de um reagente são formados dois ou mais produtos. Lembrando que a adição é quando tinha dois reagentes e formavam um produto. Aí isso aqui é o contrário. Então, um reagente, dois produtos ou mais. Então, elas consistem na retirada de grupos carbonos vizinhos e a formação de insaturações do produto formado. Calma aí que já vai fazer mais sentido. E também consistem na eliminação de grupos de átomos de compostos orgânicos e, consequentemente, na formação de outros compostos orgânicos. Então, por isso que é uma reação orgânica, né? Tudo composto orgânico, antes e depois. E os compostos, eles podem ser removidos ou cancelados, geralmente são o hidrogênio, o halogênio, o hidrohalogênio ou a água. E os principais casos são esses quatro: a desidrogenação, que é quando ele elimina o hidrogênio, a desalogenação é quando elimina o halogênio, a desidrohalogenação é quando tem a eliminação desse HX, que é um hidrogênio com o halogênio,
e a água, que é a desidratação, né? Então vamos ver cada uma mais especificadamente. A desidrogenação é para que ela ocorra, né, precisa do calor como catalisador. Quando tem esse deltazinho aqui geralmente é calor. E nesse tipo de reação, a gente tem como uma molécula inicial um alcano, como por exemplo aqui o etano, e gera um eteno, que é um alceno. Então, o que acontece? Aqui essa aqui é a forma geral assim das reações, essa aqui é específica para o etano, né? Mas dá para ver certinho o que acontece, né? Tem aqui a gente tem o etano com calor, é, as ligações aqui com os hidrogênios da ponta são quebrados e, e acaba formando uma ligação dupla aqui no meio entre os carbonos, que tinha só uma ligação simples, e a liberação de hidrogênio molecular, que é o H2, né? Então, bem simples, né? Tipo, tinha um composto, quebrou as ligações, liberou o hidrogênio, e aqui que ficou elétrons livres nesses carbonos, eles se juntaram para formar a ligação dupla, né? Então, de um produto, de um reagente, formaram dois produtos, né? O eteno e o hidrogênio molecular. A desalogenação ou dealogenação, tem esses dois nomes que eu encontrei, é quando, em vez daqui, por exemplo, que a gente tinha visto do hidrogênio, é um halogênio. Basicamente, é isso que acontece. Aí, em vez da retirada de dois hidrogênios, são dois halogênios de um hidrocarboneto, sendo que eles precisam estar situados em carbonos vizinhos, como aqui a gente tem no brometo de etileno, mas tipo, se fosse uma molécula grande que só fosse nas pontas, não ia acontecer. Então, precisa estar em carbono vizinho para conseguir, tipo, já soltar e juntar facinho, né, e não acontecer perdas muito grandes. E para que ocorra, precisa do zinco e do álcool como catalisadores. Assim como na reação que a gente viu da hidrogenação, a gente tem a criação de uma insaturação aqui, né? Que é uma ligação dupla, né? Formação, né? De uma ligação dupla. E por conta da retirada, né, dos halogênios, forma a ligação dupla. E o resultado é uma molécula de alceno também, igual era no, na halogenação, na hidrogenação, e o outro produto, ele geralmente é alguma coisa de zinco, né, por conta do catalisador. Isso por quê? Porque o bromo é um elemento mais eletronegativo, o zinco é um elétron positivo, e aí ocorre a atração deles formando uma molécula de, por exemplo, brometo de zinco, ou cloreto de zinco, iodeto de zinco, não sei se todas elas, mas só para visualizar melhor. Então, vamos passar para desidrohalogenação, que é basicamente a junção das outras duas. Como a própria palavra já até sugere, né? Desidro, então, hidro, halogenação. Então, tira o quê? Um halogênio e um hidrogênio. Quando de um hidrocarboneto.
E essa reação de eliminação, ela é feita geralmente, ela precisa ser feita usando uma base de caráter forte e álcool. A gente viu lá, por exemplo, do zinco, né? Nesse caso, precisa ser uma base forte, então tem um pH alto. É, e nesse caso acontece a atração, né, do é, para a penetração entre a base, né, no caso, a base aqui é... Ai, qual eu esqueci o nome dela? Potassa alcoólica, por exemplo. É, e o ácido proveniente da união entre o halogênio e o hidrogênio. Então, o que acontece é que aqui forma um ácido, né? O ácido bromídrico, então tem uma atração bem forte, né? Então, o que acontece é que a base ela puxa a formação de um ácido, porque aí vai reagir, né? Depois. Então fica tudo mais simples, né? Então a base ela estimula que o ácido seja formado. Então aqui temos um bromoetano, que é um alcano. Aí saiu o hidrogênio, o bromo, formou o ácido bromídrico e o eteno. Então, cortou as simples aqui, as ligações que tinha, e formou uma ligação dupla aqui. Mas tem um caso que se a molécula tiver mais de 2 carbonos, né, a gente tem a formação de 2 produtos diferentes, que é no caso que a gente tinha visto lá da substituição é parecido. Porém, é ao contrário. A gente tem, na verdade, a formação de 2 produtos que são diferentes, mas eles são isômeros, né? Então, por exemplo, aqui, se cortar aqui e aqui, vai formar o ácido bromídrico e o carbono 3 menos hidrogenado. Ah, tá. Vai preferir. Também vai preferir sair do carbono menos hidrogenado, que aí já é um pouquinho diferente da outra regra que a gente tinha visto, que era por exemplo, do carbono terciário, né? Porque aqui, no caso, o carbono, por exemplo, se fosse pegar os vizinhos aqui, né? Entre o carbono 1 e o carbono 3, o 3 é o menos hidrogenado. Então, o hidrogênio vai sair daqui. E isso é determinado justamente pela regra de Zaitsev, que ele vai sair do carbono menos hidrogenado. Então a gente sempre analisa os carbonos vizinhos aqui ao carbono ligado ao halogênio e vê qual deles é o menos hidrogenado, ou seja, que tem menos hidrogênios ligados a ele. Esse aqui tem 3, esse aqui tem 2, né? Um aqui, um aqui. Então, vai preferir esse aqui e aí forma a molécula put2-eno, e que tem a função alcano. Na verdade, a função aqui é o seno, né? Esse desenho aqui tá errado. E o ácido bromídrico é o seno porque tem uma ligação dupla aqui, né? A próxima é a reação de desidratação, né? Que, como o próprio nome diz, é retirada de água, né?
E para ela acontecer, a temperatura tem que estar acima de ou 140 ou 170 graus. Isso vai depender do tipo da reação, né? E precisa estar na presença do ácido sulfúrico, né? E para ela, tem dois tipos que pode acontecer, né? É duas formas que pode acontecer que essa reação, sendo intramolecular, ou seja, dentro da mesma molécula, né? Acontecer a desidratação, ou intermolecular, que são entre duas moléculas. A gente vai ver esses dois casos, essas duas formas para esses dois casos aqui de desidratação em álcool e em ácidos carboxílicos. Primeiro aqui, a desidratação em álcool. A intramolecular é quando é dentro da mesma molécula, ou seja, vai sair um hidrogênio e o grupo hidroxila da mesma molécula vai juntar, então vai formar um alceno e uma molécula de água. Então, é um álcool, né, que virou um alceno e uma molécula de água. Então, isso aqui é um caso de desidratação em álcool intramolecular. A intermolecular é quando acontece com duas moléculas diferentes. Então, vai sair o OH de uma molécula e o H de outra, vai juntar. E o que vai formar tudo isso aí? Vai formar um éter, em vez do que a gente tinha visto aqui, que era um alceno. Então, vai virar um éter, justamente porque vai tirar um de um, outro do outro, e aí o oxigênio vai ficar no meio. A função éter lembra heteroátomo, então é o átomo diferente ali no meio, então o oxigênio vai ficar lá no meio da cadeia carbônica, né? E também o outro produto, a molécula de água. Bom, aí para desidratação de ácido carboxílico, a gente também vai ver os dois casos. A intramolecular, novamente, dentro da mesma molécula. Então, vai sair o H e o OH, o hidrogênio e a hidroxila de uma mesma molécula. Vai formar um anidrido cíclico. Anidrido é porque tem o H aqui, né? Ficou meio ruim de ler, mas é um anidrido. Então, vai fechar a cadeia, né? Não é só de carbono, né? Porque tem o oxigênio aqui, então não é uma cadeia carbônica, mas vai formar o anidrido e, novamente, a liberação de água. A reação intermolecular dos ácidos carboxílicos é quando acontece, tipo, a liberação de um H de uma molécula com o H de outra. Então, vai gerar um anidrido também, só que ele não é cíclico, né? Igual esse aqui, cíclico é porque é fechado. Esse aqui é acíclico, né? Alifática, né? Anidrido alifático, né? Que não é cíclico. E uma molécula de água, novamente, né? Porque a gente está meio em reações de desidratação, né? Então tem que ter uma aguinha aqui. Mas existe uma exceção, né? Como nem tudo são flores, para a formação dos anidridos, que é o caso do ácido fórmico. E ele é composto, e esse composto ele passa pela desidratação nas mesmas condições citadas, mas ao invés de formar um anidrido, o que acaba formando é o monóxido de carbono. Então, vai sair esses dois aqui e vai formar a ligação tripla aqui, né?
Então, entre o carbono e o oxigênio, né? Que o monóxido de carbono é uma ligação tripla entre carbono e oxigênio. E, novamente, a molécula de água aqui, né? Mas é bem simples, né? É só ver o que vai sair aqui, o que vai sobrar. Então, não é um anidrito porque não tem nem mais carbono aqui na cadeia. Então, sobrou só o CO, que é o monóxido de carbono, né? Uma exceção até bem simples de encarar. Bom, de conteúdo a gente acabou, a gente vai passar agora para os exercícios, mas antes disso, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Sei que é muita informação, eu até, tipo, tentei condensar as partes mais importantes de cada tipo de reação, né? De substituição, de eliminação, mas com a prática vai ficando mais simples também. E, bom, alguém tem alguma dúvida ou a gente pode seguir para os exercícios? Ok. É, vamos ver agora nos exercícios, hein? Primeiro aqui que eu selecionei esse aqui. Indique o nome do produto orgânico formado na reação de substituição entre benzeno e bromo. Tenta descobrir qual que é o nome do tipo de reação. Alguém tem alguma sugestão? Ó, aqui já está falando que é de substituição. Então vai ter que ter dois produtos. Então, um deles é o que ele está pedindo aqui, né? E o outro é que, na verdade, é o produto orgânico, né? Porque o outro é uma outra coisa que não é orgânica. Vocês chutaram B, D, C. Então, é o bromobenzeno, né? Porque é a bromação do benzeno, que é a reação. Ixi, não vou lembrar qual que é. A primeira que a gente viu de substituição de halogenação. No caso aqui é halogenação de aromático, né? Então, não é o primeiro caso, né? É da parte dos aromáticos, mas é uma halogenação de de uma de um composto aromático. Então, o que acontece? Substituição já dá para saber que não vai ser só um produto, né? Igual seria, por exemplo, da adição. E como são dois reagentes, né? Então, substituição vai ter que também ter dois produtos também. O que acontece? Tem aqui o benzeno, vai sair um hidrogênio daqui, que vai juntar com um dos bromos, vai ligar aqui, né? Um dos bromos vai ligar onde tinha um hidrogênio, e o outro vai se ligar o hidrogênio que saiu, né? Então, o nome desse composto aqui é bromobenzeno, tipo, bem simples. Os outros nomes, se vocês perceberem, tipo, dibromobenzeno, seriam dois bromos ligados no benzeno. A gente sabe que não é isso que acontece, que é só um deles que vai ligar no benzeno. Hexabromociclohexano. Tipo, é como se quebrasse o. Nossa, até é complicado de
de, de definir o que seria isso, né? É, isso aqui também é de bromo, né? Então tem 2 bromo aqui. E hexabromo tem 6 bromos, a gente sabe que só tem 2 ali. Então não tem nem como ser hexabromo. É só ver as palavrinhas que elas já dão bastante dica, assim. Aí bromo benzeno, que é o bromo no benzeno, né? Bem intuitivo. Alguém ficou com alguma dúvida nessa pergunta? A Mary que tinha respondido B ou D, conseguiu entender por que que é a C? Beleza. Então, vamos para a próxima, que ela é bem interessante. Ela dá uma cortadinha aqui, mas ok. Associe nas colunas a seguir os produtos formados. Que é a coluna 2, com a reação de substituição, que é a coluna 1. Então, vai ser o nome da reação com o produto formado. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, monobromação do metilpropano. Qual será que é o produto dessa reação aqui? Alguém tem alguma sugestão? Ver os nominhos daqui dessa coluna. Qual será que é? C. 2-bromo, 2-metilpropano. É isso mesmo. Só ver aqui que nem tem outro que tem bromo aqui, né? Ah, mas esse 2 não será que é 2-bromo? Não, lembra que quando tem um número é para indicar o carbono, né? Então, tipo na questão anterior que a gente tinha visto aqui, quando fala dibromo, aí é 2-bromo. Hexabromo, então tem que estar o nome, tipo assim, para indicar quantos bromos que é. Então, se é monobromação, é um bromo. Só que aí ele vai estar ligado no carbono 2. E metilpropano, que é um propano ligado ao metil. Depois a gente vai ver a moleculinha. É, um C. Isso mesmo, Lucas e a Amélie também tinha sugerido isso. É mononitração do propano. Qual será que é o produto dessa reação de substituição? Alguém tem alguma sugestão? 2E. Isso mesmo. Mononitração vai ter o nitro, né? Que a gente viu que é do ácido nítrico. Então, é 2 com a E. Isso mesmo. A3. Qual será que é? Monossulfonação do benzeno. Alguma sugestão para monossulfonação do benzeno? Vamos lá, pessoal.
Tá acabando. Bom, a monossulfonação 3A. Isso mesmo, Meli. É o ácido benzeno sulfônico, né? Porque lembra que a reação com o ácido sulfúrico, né, que a gente viu de substituição, é a monocloração do ciclohexano. Qual será que é? Os nomes, só com os nomes das moléculas, não precisa nem desenhar. Já dá muitas dicas, né? Isso mesmo, a B. Então, substituição do cloro, né? No ciclo hexano. Então, ficou cloro, ciclo hexano. E por último, né? O benzeno com cloreto de etila, etilbenzeno. Vou passar aqui porque vai ter as figurinhas. Eu devia ter separado porque ficaria mais fácil. Mas aqui, né, que a gente viu da monobromação, a reação é essa aqui, né, o metilpropano. Então, monobromação do metilpropano. Então, tem o metilpropano, reage com o bromo, gera o 2-bromo, 2-metilpropano, que é o produto orgânico, né? E aqui o ácido bromídrico como subproduto da reação, né? Então, substitui aqui o bromo no carbono, né? Que foi aquele caso da exceção que a gente viu, né? Que o bromo ele vai selecionar esse carbono do meio. Mononitração do propano. Então, tem o propano aqui, reagiu com ácido nítrico, e aí é o 2-nitropropano. Foi o que vocês tinham falado, eu acho, né? Isso. Aí aqui dá pra ver certinho as moléculas. Então aqui tem o benzeno, na 3, monossulfonação do benzeno. Então, benzeno com o ácido sulfúrico, né? Que é isso aqui. Então, o que vai juntar com o benzeno é essa partezinha aqui, né? Porque H2SO4, né? Então, vai sair um OH e vai juntar esse radical aqui no benzeno e a água. Esse já foi, né? Monocloração do ciclo hexano. Então, o ciclo hexano é quando não é aromático, vê a diferença, né? Que não tem ligação dupla. Então, entrou um cloro no ciclo hexano e o ácido clorídrico, né? Que saiu o hidrogênio daqui, né? Para entrar o cloro. E aí, o subproduto é o ácido clorídrico. É bem. Eu não sei, né? Isso pra mim que é muito fácil de enxergar, né? Mas é bem simples, principalmente essas de. Todas essas reações elas são de substituição, já indica que vai substituir alguma coisa, de adição é que vai juntar as duas coisas, eliminação é que vai de uma coisa vai sair alguma mais de uma coisa, vai sair alguma coisa daquilo. Então é bem intuitivo, né? E aí por fim, né, o benzeno e o cloreto de etila. Temos aqui o benzeno e o cloreto de etila, né? E aí é aquele caso que a gente viu da alquilação, né? Que aqui é um cloreto de alquila, e aí vai sair um hidrogênio daqui que vai se ligar. Na verdade, vai sair o hidrogênio daqui, vai se ligar ao cloro, né? E aí vai gerar o ácido clorídrico, e aí o resto vai juntar aqui no composto
aromático, que no caso é o benzeno. E aí vai ficar um etilbenzeno, porque é uma etila ligado ao benzeno, então etilbenzeno. Última pergunta. Os álcoois, por desidratação intramolecular e intermolecular, respectivamente, dão origem a. Lembra que a gente viu do intramolecular, o que é o intramolecular, o que é o intermolecular. Quem tem alguma sugestão, algum chute? E vamos ver. Isso mesmo. É o item E, né? Porque como a gente tinha visto, né? A, a molécula do álcool na intramolecular vai perder uma hidroxila e aí vai tornar o alcano, né? E vai perder também o hidrogênio, aí vai ganhar uma insaturação, que é o alceno, né? E, e aí, no caso da desidratação intermolecular, então é mais de uma molécula, duas moléculas, quando junta o hidrogênio de um, que vai estar ligado no oxigênio, com o grupo hidroxila, então tem a aguinha, né, de produto, e aí quando junta, né, as duas cadeias, fica o oxigênio no meio, e quando tem oxigênio no meio, é um éter, né? Voltar lá no slide. É, aqui é do álcool mesmo, então aqui era isso aqui que a gente estava falando, né? Então aqui é o oceano, molécula de água, aí quando é de duas moléculas diferentes, vai sair o hidrogênio de uma hidroxila e a hidroxila de outro átomo, né? Então vai sobrar esse radical aqui com esse daqui, e aí quando junta fica o oxigênio no meio, então heteroátomo, éter. E, bom, é isso que eu tinha separado para hoje. Se ficou alguma dúvida em alguma questão, podem falar agora ou calem-se para sempre. Não precisa calar para sempre. Pode me perguntar no WhatsApp depois. Mas espero que tenha sido produtiva a aula de hoje para vocês. Faz mais exercícios sobre esses itens. É bem simples. Você procura, tipo, exercício de reação de substituição. Aí acha e geralmente tem. E se tiver alguma dúvida em alguns exercícios, pode me mandar no WhatsApp. Eu deixei aí no slide também, mas eu tô lá no grupo da equipe, dos recados, né, na verdade.